Então, essa a ideia disso daqui é exatamente isso, é ver, eu vou fazer um investimento, mas assim, que perspectiva eu tenho, e aqui é muito legal para ver, muitas vezes não vale a pena carregar o ativo até o final da vida útil dele. Qual a vida útil de um automóvel? 5 anos, então eu vou usar o máximo, rodar 300 mil quilômetros com esse carro. Muitas vezes não foi o melhor negócio. Se eu tivesse vendido com 200 mil, o retorno do investimento seria melhor. Olha só que interessante. Então, assim, eu vou investir 22.500 e vou gerar 6.250 por ano em média, né? Então, o equipamento tem uma vida útil esperada de 5 anos, né? E o meu custo de capital é 10% ao ano, tá? Então, a pergunta é, a empresa deveria utilizar o equipamento até o final de sua vida útil esperada de 5 anos? Aquela ideia de usar até o máximo, né? Sabe a pasta dental, quando a gente está acabando, você passa o lápis assim e tal, e limpa? Isso aí tudo bem, mas o equipamento muitas vezes não deve ser feito isso, né? Ele tem uma vida econômica ótima, ou seja, que vai maximizar o valor presente do meu projeto, tá? Então, olha só que interessante. Eu coloquei aqui numa coluna o valor inicial, que é igual para todas as alternativas, tá? Usando 1 ano ou usando 5 anos, tá? E aí, todo ano, nos próximos 5 anos, ele vai me gerar esse fluxo de caixa livre, né? Tá certo? Veja bem, olha que interessante. Eu não estou analisando lucro líquido, que é contábil. Lembra que a gente falou no início? Nós vamos descontar fluxo de caixa livre, tá? E ele tem um valor residual. O que é o valor residual? Se eu usar o carro, ou o equipamento, eu paguei 22.500 no primeiro ano, no início do projeto. Recebi no primeiro ano 6.250 livre e vendi por 17, porque ele tem um valor no mercado secundário, certo? Um carro usado, um tomógrafo usado tem um valor. Então, ele pegou lá o Estadão e viu quanto que vale um carro com 1 ano, X. Quanto vale um carro com 2 anos, Y, etc. e assim por diante. Ok? Deu para entender? Então, o que a gente faz? Nós vamos calcular o valor presente em cada um dos projetos para ver onde é que ele me maximiza esse negócio. Tá? Estão me acompanhando aqui ou não? Você vê, sempre pensando em valor presente líquido, né? Então, como é que eu faço? Eu vou usar uma outra fórmula aqui, função, que é uma função financeira chamada, não VPL, mas VP, que é valor presente. Por quê? Porque eu tenho um fluxo de caixa regular. Eu tenho 6.250. Quando eu tenho um valor regular, eu posso colocar, que nem na HP, né? Você coloca o PMT lá exatamente igual. Tá? Então, qual a taxa? 10%. Qual o período? Número de períodos, né? É o N. Qual o pagamento inicial? O pagamento é o fluxo de caixa livre, certo? Qual o valor futuro? É o valor residual, certo? Então, dá licença um pouquinho só, eu vou passar aqui. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil de entender. Você vê, é sempre fluxo de caixa e no tempo, né? Então, você imagina, eu fiz o investimento inicial de 22.500, certo? Então, para baixo é negativo, né? Depois de 1 ano, ele vai me gerar 6.250, ok? Depois de mais 1 ano, vai me gerar 6.000, etc., até o 5º ano, né? Só que assim, dependendo de onde eu estou, ele tem um valor residual, que é o valor de um equipamento usado, né? Que está aqui, nessa coluna aqui. Então, se eu comprei por 22.500, ele é exatamente 0 bala, teoricamente eu consigo vender pelo mesmo valor. Mas não tem graça nenhuma, só para exemplo, ok? Então ele teria, na verdade, 2 fluxos de caixa aqui. Vamos supor que seja o primeiro ano. Ele está dizendo que vale 17.500. Então eu teria um fluxo de 6.250 mais um fluxo de 17.500. Deu para entender? Ok? E assim sucessivamente, né? Então, colocando lá, ok. Então eu vou trocar o sinal porque é positivo, né? São entradas de caixa. E o que acontece? Eu vou somar para dar o líquido, né? Isso aqui é o valor presente do fluxo de caixa futuro. Eu vou somar com o presente aqui.